espiritual para que você possa refletir a quem você está seguindo e de que forma você está servindo esse Senhor. Porque muitas das vezes as ações de pessoas que buscam apenas pelos seus próprios interesses acaba prejudicando não somente as pessoas que estão à sua volta, mas acaba também prejudicando você, de maneira que nós iremos ver aqui na história de Judas, pessoas de forma que Judas foi prejudicado apenas por ele ter buscado pelos seus próprios interesses, pelas suas vontades. Judas, ele foi prejudicado de uma forma que ele também prejudicou pessoas que estavam à sua volta. E assim como Judas, existem pessoas em nosso meio que dessa mesma forma prejudica vidas e prejudica a si próprio. É como um anátome no meio do povo. É como um veneno, uma erva daninha que vem nascendo e matando em volta dela as outras árvores, as outras florestas que estão à sua volta. A erva daninha é uma planta que, quando ela nasce, o veneno dela consegue matar as outras ervas que estão à sua volta, prejudicando plantas e animais. Assim também são pessoas como Judas Iscariotes, que consegue contaminar pessoas que estão à sua volta, que consegue matar pessoas que estão à sua volta. Porque como uma erva daninha, como Judas Iscariotes, essa pessoa ela só consegue enxergar os seus próprios interesses. Essas pessoas só conseguem enxergar a sua própria vontade. Ela não liga para as pessoas que estão à sua volta. Ela não se importa com as pessoas que estão lhe assistindo ou que está lhe vendo. Não interessa para ela esse tipo de pessoa. Então ela consegue apenas ver somente os seus interesses, a sua vontade. A Bíblia, nós iremos agora para a palavra do nosso Deus, no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 13 ao 16. A palavra de Deus, ela diz: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E a quem também designou apóstolo: Simão, a quem deu o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas o Iscariote, que veio a ser o traidor. Assim como Jesus escolheu 12 pessoas para estar ao lado dele, e no meio dessas 12, ele designou, confiou a um chamado Judas Iscariotes, a quem iria trair Jesus, a quem iria negar Jesus. Mas Judas, ele começa então a seguir Jesus. E a palavra de Deus, ela vai dizer para você que Judas, ele tomava conta das ofertas que Jesus recebia, porque o povo naquela época se reunia, então vendia casas, vendia as suas coisas, seus bens, para ajudar no ministério de Jesus. E aquelas ofertas que eram recebidas, Judas, então ele tomava conta daquelas ofertas. É ele quem ficava designado em receber aquelas ofertas como caixa. Só que Judas, como Jesus sabia, ele fazia um caixa 2. Judas, ele doava partes para os pobres, como também
pegava partes do dinheiro para si próprio. Porque Judas, quando começou a seguir Jesus, ele colocou em seu coração um único desejo, um único propósito. O desejo do coração de Judas era que Jesus assumisse o trono real aqui na terra, e que se Jesus assumisse o trono real na terra, Judas teria uma parte desse trono real juntamente com Jesus. Só que Jesus, ele declara dizendo que não veio para os seus, ele não veio afinal para as coisas terrenas, ele veio para os seus, ele veio para salvar um povo, ele veio para libertar um povo. Ele não veio porque o reino dele, é o que Jesus declara, que o reino dele não é dessa terra, o reino dele não está nesta terra, mas o reino dele é celeste. Judas não compreendia isso, porque Judas estava firmado em um único desejo, um único propósito, e o propósito do coração de Judas traria dificuldades para ele, mas ele não compreendia. O propósito de Judas traria para ele uma inimizade entre ele e o Filho de Deus, mas ele não poderia enxergar isso, porque ele estava cego com seu objetivo. Assim são pessoas que às vezes nos procuram querendo algo para a sua vida, para a sua história, e depois que consegue aquilo que queria, acaba traindo seus pastores, acaba negando seus pastores. Não consegue enxergar que os momentos difíceis, ele primeiro buscou o pastor, ele primeiro foi atrás do pastor, e que nos momentos difíceis, quem o ajudou, quem orou, quem buscou e quem foi visitar foi o pastor. Mas sabe o que acontece? Está tão cego pelo seu propósito, pelo seu objetivo, que não vê a ação do que está cometendo, e acaba traindo e negando o seu pastor, o seu ministério, como também a sua igreja. A palavra Judas, a história de Judas nos conta que Judas foi o discípulo que traiu Jesus. Ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, mas decidiu entregar Jesus nas mãos de quem queria tirar a sua vida. A ganância de Judas, assim como a ganância daqueles que procuram a igreja com propósito material ou com interesse próprio, ele acaba dando lugar para o diabo, e esta pessoa acaba sendo usada pelo diabo, como Judas assim foi usado pelo diabo. Judas acompanhou Jesus ao longo de todo o seu ministério, todo o período do ministério de Jesus. Judas estava com Jesus. Judas viu os milagres, assim como você viu os milagres que foram operados no seu ministério, como você viu o cuidado do seu pastor para com as ovelhas e para com sua vida, às vezes com seu casamento, com a sua família, mas você não conseguiu enxergar, porque você estava cego, por causa dos desejos que você obteve pela sua própria vontade, seus próprios interesses. Então ele viu os milagres e aprendeu de Jesus e participou da pregação das boas novas. Vê que o tempo que você está no seu ministério, que você está seguindo o seu pastor, você aprende coisas novas, você aplaude o seu pastor, você até mesmo diz que ali é o lugar que Deus te colocou, porque ali é o lugar que se prega a verdade. Só que você não consegue firmar nesta verdade, porque o seu coração está levado pelo propósito da ganância. Assim como Satanás, ele criou no seu coração o propósito da ganância, o desejo da ganância. Então Satanás rebeliou contra Deus, assim como Judas também negou Jesus, e você negou o seu ministério, negando também o seu pastor. Então, desde o início, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas não excluiu Judas. Assim também o seu pastor sabia que desde o início você iria cometer algo e que iria talvez trazer uma certa discórdia
entre você e o seu pastor. Mas ele não te parou, porque assim como Jesus, ele sabia, ele tem amor pela sua vida e pela sua alma. No livro de João, no capítulo 6, no versículo 70 e 71, a palavra do Senhor diz: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Assim também, como seu pastor te escolheu e te deu uma confiança, colocando em suas mãos, e você então veio trair o seu pastor, trair o seu ministério. E às vezes você está tão ganancioso que acha que está servindo a Deus, que acha que está servindo o ministério de Cristo, mas não. Você permitiu que o diabo entrasse no seu coração e você negasse o teu ministério, você negasse a tua igreja, você negasse o teu pastor. É como a palavra de Deus fala: se não vigiarmos, se não orarmos e perseverarmos em oração, o diabo pode até nos atrair. E quando ele nos atrai, acabamos cometendo atos que muitas das vezes não tem volta. Mesmo que Judas hoje quisesse voltar para o ministério de Cristo, Cristo receberia, porque Cristo é amor, ele ama e respeita qualquer pessoa. Mas Judas não teria a mesma oportunidade que ele teve, assim como você. Às vezes você abandona o seu ministério, abandona a tua igreja, abandona o seu pastor, e o pior, sai defamando o seu ministério, sai defamando o seu pastor, defamando a sua igreja. Amanhã ou depois, a porta que você fechou, você irá voltar para que essa porta venha se abrir. A porta vai se abrir, porque o ministério da palavra é amor, e por isso as portas irão se abrir, mas não será a mesma coisa. Você não irá ter o mesmo privilégio que você teve. Você não irá receber a mesma confiança que foi colocada em suas mãos. A palavra de Deus, ela diz: certo dia, quando a Páscoa judaica estava se aproximando, uma mulher veio para Jesus e derramou um frasco de perfume muito caro sobre sua cabeça. Em um ato de devoção, Judas achou aquilo desperdício. Quantas vezes você já não achou desperdício da irmã que limpa a igreja, do porteiro da igreja? Quantas vezes você não achou desperdício das cestas básicas que o seu pastor doava, das roupas que eram doadas, até mesmo do cuidado que ele tinha com outras pessoas? Quantas vezes você não achou desperdício do seu pastor confiar em pessoas que muitas das vezes não eram casadas, ou que muitas das vezes ainda estava cometendo um ato de pecado, e você achou que aquilo ali era um desperdício? Quantas vezes você não achou isso? Só que Jesus, ele mostra para Judas que o que ele pensava é totalmente negativo, é totalmente diferente, porque damos a oportunidade para o crescimento espiritual. Jesus dá a oportunidade para o crescimento espiritual. Quando aquela mulher, ela lava os pés de Jesus, profeticamente, ela estava preparando o corpo de Jesus para a sepultura. Algo interessante que os 12 não puderam fazer. Os 12 que estavam ali, homens escolhidos por Jesus e que estavam ali no meio de Jesus, caminhando com Jesus e conhecia Jesus, não poderia fazer. É necessário, e foi necessário, que vieste de fora uma prostituta com um perfume caríssimo e profeticamente preparasse o corpo do mestre para ser sepultado. No livro de João, no capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, a palavra de Deus diz: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isto para se interessar pelos pobres, mas
porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, acostumava tirar o que nela era colocado. Sabe quando você às vezes diz que não concorda com o que o pastor faz, que não concorda com o que acontece dentro do ministério? Sabe quando você levanta a sua voz e diz que não concorda com o que está acontecendo, mas você também nunca fez nada para que as coisas fossem ao contrário? Você nunca fez nada para que as coisas mudassem de rumo. Você sempre abre a boca para dizer: não concordo com isso, não concordo com aquilo outro, não acho certo isso, não acho certo aquilo outro, eu não concordo da forma que o pastor age. Algo que eu quero dizer para o seu coração. O pastor Arthur, um homem de Deus, conheci há pouco tempo, me disse certas palavras. E o pastor Arthur, ele disse para mim que, olha, não se passa o cajado. O cajado é colocado nas mãos do pastor. E o pastor, por sua vez, é responsável pelo cajado. Obreiro não tem responsabilidade com o cajado. Missionário não tem responsabilidade com o cajado. Profeta, levita, evangelista, não há nele responsabilidade com o cajado. O cajado foi passado para o pastor. Quem cuida de ovelha é pastor. Quem cuida do rebanho é o pastor. A responsabilidade do cajado não está sobre a mão do profeta, do evangelista, do presbítero, do obreiro, do missionário. Não, está nas mãos do pastor. E algo interessante, o cajado não se passa. Você que é escolhido como os 12 é apenas uma confiança. Foi o que Jesus fez. O cajado estava com Jesus. Jesus, ele era o pastor e é o pastor em nosso meio. Ele não passa o cajado, ele não passou o cajado, ele confiou em 12, como hoje confia em você, assim como o seu pastor confiou em você, assim como o ministério confiou em você. Você é confiança. Só que quando Jesus, ele viu que estava perdendo esta confiança, ele então substituiu Judas, o Iscariote. Assim também como você decidiu ser substituído. Logicamente, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar, independente da circunstância. No capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 6, a palavra de Deus, ela diz: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele concediu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Olha, Satanás entrou no seu coração e através de mensagens, conversas, fofocas, você traiu o seu pastor, você traiu o seu ministério, você permitiu que Satanás entrasse no seu coração. Tanta confiança, quanta confiança o seu pastor colocou em você, mas você, ganancioso, com muita ganância, não aceitou e você então permitiu que Satanás entrasse na sua vida. E você então falou mal do seu pastor. Você falou mal do ministério que um dia te acolheu. Você falou mal do ministério que abriu as portas para a sua vida, para a sua família e que muitas das vezes te ajudou e te manteve de pé. Quando você estava caído e que ministério nenhum te aceitava, como obreiro ou como servo de Deus, o seu pastor te acolheu. O seu pastor te levantou, te ergueu e te deu uma confiança. Confiança essa que você perdeu por causa da ganância, por causa do desejo de querer ser mais do que alguém. Você tentou ocupar o lugar de alguém. Você se acha capaz demais. Você se acha melhor do que o seu pastor. Você se acha que você deveria ser o pastor e não aquele que está lá em cima no altar.
Mas eu quero dizer para você que quem escolhe o pastorado não é o homem, é Deus que escolhe. Quem escolhe o anjo da igreja não é o homem, é Deus que escolhe. Então, tira seu cavalo da chuva, porque jamais você vai conseguir tomar o cajado da mão daquele que é escolhido. Jamais você vai conseguir tomar o lugar daquele que Deus escolheu. E por isso, Satanás tem entrado no seu coração. E você tem vendido o seu pastor, o teu ministério por nada. Às vezes, você pode até dizer, foi a primeira vez que isso me aconteceu. Mas, se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar o seu jeito, isso vai se repetir por várias vezes e por vários lugares por onde você passar. Não é a igreja que é o ambiente ruim. Não é a igreja que traz desgraça sobre a sua vida. Não é o pastor que traz maldição sobre a sua vida. Mas a sua atitude, a sua escolha te traz maldição. Jesus sabia do plano de Judas e enviou que o traidor iria sofrer. Avisou a ele: olha, você vai sofrer. Mas ele não deu ouvido. Seu pastor disse para você: vigia, cuidado com o que você fala. Você fala demais e isso pode te prejudicar, mas você não deu ouvido. Consequências muito sérias. Depois do jantar, ele deixou Judas sair para fazer o que tinha planejado. A traição de Judas já estava contemplada no plano de Deus para a salvação da humanidade. A sua traição com seu pastor já estava no plano e no coração de Deus. Sabe para quê? Para todos verem aonde está o erro. Se o erro está na sua vida ou se está na vida do seu pastor, que tanto você falou mal, que tanto você apedrejou. E olha, quantas vezes você não ligou para pessoas de dentro do ministério para defamar o seu pastor. Agora, eu te pergunto, essas pessoas continuam com o seu pastor ou te seguiu pelo ato que você fez? É por isso que temos que analisar aonde está o erro. Permitir Satanás entrar no meu coração não é uma boa ideia. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas, ao invés de você resistir, você aceitou o propósito de Satanás no seu coração. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz: afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Imagino eu, quando a palavra de Deus ela fala, quando se trata dos escolhidos de Deus. Ai daquele que tocar num escolhido do Senhor. Você apenas não tocou, mas você defamou a vida do seu pastor. Você defamou o seu ministério. Você defamou a sua igreja. Sabe o que pode acontecer com você? Não estou aqui para te amaldiçoar. Jamais. Ao contrário disso, eu te perdoo assim como eu peço perdão para Deus. Assim como eu te perdoo, eu quero que o Senhor também me perdoa. Mas quero que você reflita, volte atrás, corrija o seu erro. Não estou chamando você para voltar para o ministério. Jamais. Não. Fica onde você está, mas muda as suas atitudes. Muda a sua história. Muda a forma de você pensar. Muda o jeito de você agir, porque você está contaminando pessoas à sua volta. Você está contaminando a sua casa. Você está contaminando a sua família. O pastor, ele pode não valer nada, mas é alguém protegido e escolhido por Deus. Ele irá prestar conta para Deus e não para você. Ele não tem que prestar contas para você, porque você não escolheu o seu pastor. Você não escolheu ele, mas Deus escolheu. Ele não tem que prestar conta nenhuma para você. Seu pastor pode ser a pessoa mais errada da face da terra, mas quem é você para falar mal do seu pastor? Quem é você para defamar o seu pastor? Ele vai prestar contas a Deus,
porque quem o escolheu e colocou sobre aquele altar foi Deus. Não foi o homem que escolheu. Não foi o homem que colocou o seu pastor lá em cima do altar. Não, não foi. Quem colocou foi Deus. O seu pastor pode não valer nada. O seu pastor pode cair em adultério. O seu pastor pode cair em prostituição. Mas ele vai prestar contas a Deus. Ele irá prestar contas ao Senhor. Vou levar você a um pastor que Deus escolheu. E que ele foi assassino. Sim, assassino. Moisés. Deus escolheu Moisés para ser pastor e cuidar do teu povo. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão, da servidão e conduzir aquele povo a uma terra prometida. Mas Moisés cometeu 2 assassinatos. Ele matou 2 egípcios para poder alcançar essa divindade de levar o povo até mesmo a terra prometida. E você vê que de todas as nossas escolhas, como a escolha de Judas, algo vem sobre nós. As nossas atitudes, as nossas escolhas virá sobre nós, acarretado de algo que não esperamos. Moisés, ele viu a terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Isso dói muito, machuca muito. E quando você vê a situação em que muitas das vezes você critica a forma do seu pastor trabalhar, você não concorda com isso, não concorda com aquilo, mas também não se move uma sequer palha para melhorar a situação do ambiente. Ao contrário, você levanta alvoroço, colocando pessoas contra o seu pastor, colocando pessoas contra o seu ministério. A propósito, você está servindo a Deus ou servindo o diabo? Porque, se me lembro bem, a palavra de Deus, ela fala que o único ser que colocou seres contra Deus foi Satanás. Ele levantou a terça parte dos anjos, colocando contra o próprio Deus. A mesma atitude que você tomou dentro do seu ministério. Você levantou uma parte da igreja contra o seu pastor. Você fez divisão dentro da igreja, como Satanás fez no céu. A mesma divisão que Satanás fez no céu, você também fez dentro do ministério. Poderia você, se não está satisfeito, sai em silêncio, sai calado, apenas agradeça, porque as portas foram abertas para você. Você foi recebido, e muito bem recebido. Sabe, ao invés de você querer colocar pessoas contra o seu pastor, não faça isso. Se não está de acordo, saia. Se não está do seu jeito, saia. Algo interessante, você nunca vai encontrar a igreja perfeita, porque você não faz parte da igreja perfeita. Você não é a igreja perfeita. Homens falham, homens mentem, homens erram. Mas Deus, Ele é o único homem que não erra, não falha, jamais errou e jamais vai errar. Como Judas morreu? Você já parou para pensar? Após ter traído Jesus, após ter negado Jesus, como foi a morte de Judas? Como está a sua vida após tocar em homens de Deus, após tocar em mulheres de Deus, homens e mulheres a qual Deus levantou? Como está a sua saúde, a sua história? Como está você espiritualmente? Não falo fisicamente, eu falo espiritualmente. Como você está após falar mal daquele que Deus escolheu? Após sair espalhando mentiras do seu pastor, falando, defamando o ministério que um dia te acolheu, que um dia estendeu as mãos para você. Muito bem, o protagonista da nossa história não é você, é Judas Iscariote. Vamos lá? Depois que Judas viu os resultados do que tinha feito, ele sentiu remorso
e devolveu o dinheiro aos líderes religiosos. Eles usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro. Judas, ele se enforcou. O campo comprado ficou conhecido como campo de sangue. Judas, ele tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque o que ele tinha feito não tinha como voltar atrás. Não tinha como Judas voltar atrás em uma decisão. Às vezes o que você fez dentro do seu ministério não tem como você voltar atrás. E você conseguiu matar pessoas que caiu na sua conversa. Você conseguiu ferir e machucar pessoas que ouviu a sua conversa, que foi através das suas mentiras. Aonde estão essas pessoas agora? Sabe quem vai pagar pelo sangue dessas pessoas? Você, que conseguiu tirar essas pessoas da presença de Deus. Você é a única ou o único culpado por essas pessoas ter se afastado da presença de Deus. Sabe por quê? Até então, eles estavam servindo ao Senhor. Até então, eles estavam adorando ao Senhor. Mas por causa da sua atitude, por causa da sua relevância, você conseguiu tirar essas pessoas da presença do Pai. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5 ao versículo 8, a palavra de Deus diz: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, se enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é um preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Sabe, o que você causou entre pessoas dentro do seu ministério são sangues derramados que você derramou. São pessoas mortas em um cemitério que você matou. Sabe por quê? Por causa da sua língua. Porque você deu lugar para o diabo. Como Judas deu lugar para o diabo, você também deu lugar para o diabo. Sabe quantas pessoas o sangue deles estão nas suas costas? Olha, você teve oportunidade, você teve confiança, o seu pastor confiou em você, ele te deu cargo, ele confiou algo nas suas mãos e você usou desse cargo para matar pessoas que estavam lá dentro. Você usou desse cargo para sepultar pessoas que estavam lá dentro. Eu não queria estar na sua pele, porque há sangue derramado que você vai pagar por ele. Há pessoas mortas que você matou com mentiras, com falsas ideologias. O seu ministério, o seu pastor ainda está de pé. Sabe por quê? Porque Deus zela e cuida por aquele que ele chama, por aquele a qual ele enviou, por aquele a qual ele se colocou de pé. Quando nós observamos isso, vemos que a mentira estava na pessoa que criou o caos, e não naquele que foi defamado, e não naquele que foi apontado, visto que Jesus, ele não era o problema. Jesus, ele não era aquele que causava problema entre as pessoas. Mas quem causava o problema? Judas, o Iscariotes. Quem causava caos na vida das pessoas? Judas, o Iscariote. Mas detalhes sobre o fim de Judas são relatados em outras partes da Bíblia, como Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18 e 19. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se a Saldama, ou seja, isto é, o campo de sangue, certo? Quando nós cometemos
esse delito dentro da igreja, tudo que nós fazemos é derramado em sangue. E vemos que somos apontados por outras pessoas que nós somos o errado. E aquele que nos deu a confiança, não havia nele erro algum. O que provavelmente aconteceu foi que Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes que compraram um campo do oleiro no seu nome. Judas foi para esse mesmo campo, onde se enforcou. Passado algum tempo, o corpo caiu e, como estava na primeira fase de decomposição, a barriga se abriu e as entranhas saíram para fora. O campo onde morreu depois foi convertido em um cemitério para estrangeiros. Assim, o lugar ficou conhecido como Campo de Sangue, tanto por causa do suicídio de Judas, quanto por ter sido comprado com dinheiro de sangue. O que você fez matando pessoas, matando vidas, porque traiu o seu pastor, porque traiu o ministério, seu ministério, traiu a sua igreja. E o pior, você traiu Jesus. Sabe por quê? Quando você não aceita o seu pastor, quando você não aceita o ministério, quando você não aceita aquele que Deus escolheu e colocou sobre o altar, você também não aceita Jesus. Porque quem colocou o pastor no altar, mais uma vez eu te digo, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Quem é você para ir contra a vontade de Deus? Quem é você para impedir os planos de Deus? Quem é você para dizer que concorda ou não concorda com aquilo que Deus faz? Infelizmente, você acaba de ser mais um Judas Iscariotes. Quem substituiu Judas como apóstolo? Quem substituiu você no ministério após a sua saída? Quem substituiu o seu cargo após você ter saído do ministério? Quem substituiu a sua família após ela ter saído? Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos se reuniram para escolher outra pessoa para tomar o lugar de Judas. Eles decidiram que deveriam ser alguém que tinha acompanhado todo o ministério de Jesus e que tinha sido testemunha da sua ressurreição. Parece até história, né? Porque quem substituiu o seu cargo é pessoa que conhece o seu pastor e sabe da índole e a história do seu pastor. O que um dia você fez defamando o seu pastor, você foi substituído por pessoas que conhecem o seu pastor e sabe da índole do seu pastor. Judas, mais uma vez, ficou mal na história. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Sabe, às vezes lamentamos por que isso acontece ou por que isso aconteceu, mas não sabemos o que Deus tem como projeto, como plano para o crescimento ministerial. Usando esse critério, os apóstolos escolheram duas pessoas, José, Barsabás e Matias. Eles oraram e lançaram sorte, e Matias foi o escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 ao versículo 26. A palavra de Deus diz, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 26. Então, indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostre-nos qual desses dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico
que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Sabe, a sorte foi lançada e caiu sobre a vida de uma pessoa que conhece o seu pastor, que conhece o ministério do seu pastor, que conhece a sua igreja. Sabe, a igreja não parou por sua falta. O ministério não deixou de crescer por sua falta. O seu pastor não deixou de orar por sua falta. Ao contrário, ele continua orando, o ministério crescendo e Deus abençoando. E infelizmente, você foi para o lugar aonde era devido a você. Sabe o que a palavra de Deus, ela nos ensina? Que nós temos que vigiar mais, perseverar mais, ao invés de dar lugar para o inimigo, ao invés de permitir que Satanás entre em nosso coração. Sabe, que Deus possa mudar o seu pensamento, que Deus possa mudar a sua história. Não estou aqui para te julgar. Eu não vim aqui nesta tarde para causar ódio ao seu coração. Mas quero dizer para você, a palavra de Deus, ela confronta o pecado, mas ela sara, ela cura as feridas. E quero dizer para você, se arrependa-se, volte atrás, corrija o que você fez de errado. Não seja Satanás no meio da vida, na vida das pessoas ou no meio das pessoas. Não deixe que Satanás entre no seu coração, mas permita que o Espírito Santo habite na sua vida. Permita que o Espírito Santo habite no seu coração. Mais tarde, Paulo se tornou um apóstolo, pregando o evangelho em muitos lugares e ajudando a estabelecer a doutrina da igreja. Mas ele não foi um dos 12 originais que aprenderam diretamente com Jesus. Sabe, quero dizer para você nessa tarde, seja um apóstolo, seja um profeta, seja um escolhido pelo seu pastor de confiança. Nunca deixe essa confiança morrer, nunca deixe essa confiança perder o rumo, ignorado, a qual você não terá um meio de voltar atrás para corrigir. Mas permita que o amor de Deus entre no seu coração e junto com o seu pastor ganha vidas, conquista vidas, eleve o ministério aos altos e não destrua aquilo que Deus está construindo, porque uma vez que você faz esse tipo de reboliço dentro de um ministério, causando mentiras, discórdias, contendas, você está dividindo o reino dos céus. Você está sendo Satanás dentro do ministério. Sabe, Deus jamais irá permitir Satanás no meio do povo. Lembra que muitas das vezes você disse para o seu pastor: pastor, estou orando para Deus abrir os teus olhos, para que você enxergue Satanás em nosso meio, sendo você o próprio diabo. Sabe, Deus, ele tira o anátome do meio do teu povo. E com consequência, tudo que você faz, há uma consequência na sua vida. Quero dizer para você nessa tarde, seja um exemplo de evangélico, seja um exemplo de servo de Deus, seja um exemplo de pessoa confiada do seu pastor. Você teve a confiança e jogou fora o que você teve. Você teve a vara em sua mão, mas você jogou fora. Você lançou fora a vara. Você teve privilégio, porque houve uma confiança na sua vida, mas você deixou que essa confiança fosse levada juntamente com você para longe. Eu quero orar por você nessa tarde e dizer a você: volte atrás, corrija. Eu não estou falando para você voltar para o seu ministério ou voltar para a igreja. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você voltar atrás nas suas atitudes. Volta atrás nas suas escolhas. Há desafios que, para nós vencermos,
É necessário pararmos e pensar e depois agir, e agir com segurança, de forma que você não afete ninguém à sua volta, de forma que você não afete ninguém que esteja ao seu lado. Porque todas as vezes que você causar um caos, que você causar um derramamento de sangue, vidas estão nas suas mãos. E você irá pagar por essas vidas. Você irá pagar por essas pessoas. Quantas vidas não foram mortas após as pessoas destruírem a confiança que foi lhe dada? Quantas vidas não foram mortas por causa da defamação, por falta de mentira, por causa da mentira? Porque você mentiu, porque você omitiu ou tentou esconder a verdade. Sabe, a verdade, ela está sempre aberta. É um livro aberto que ninguém pode esconder. A verdade é algo que, mesmo que queremos esconder, omitindo, ela sempre vem à tona. A palavra de Deus, ela é a verdade. Deixa eu orar por você. Curva sua cabeça. Feche os teus olhos. Pai,